Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar desse material aqui, ó. Batman Especial Coringa 80 anos. Novos contos do Príncipe Palhaço do Crime. Edição que chegou agora nas bancas, naquele formatinho padrão da Panini. Sim, capa cartão, efeito aqui, ó, invernizado na capa. Se bem que essa capa aqui quase toda invernizada, tá? Mas tem um verniz localizado aqui no Coringa, no Batman e tal. Ao preço de R$ 20,90 por 96 páginas de quadrinho, trazendo pra gente o especial de 80 anos do Palhaço do Crime. Um material interessante, porém com algumas ressalvas, tá? Aqui dentro, gente, a gente tem o seguinte. Nós temos um compilado de várias histórias a respeito do Coringa. Esse material aqui é totalmente independente e afastado de qualquer questão cronológica. Você não precisa estar lendo absolutamente nada do Batman atual, nem nada disso. Você só precisa ser fã do Coringa. Esse é o ponto principal. Porém, eu vou um pouquinho além. Por que fã do Coringa? Eu acho que quase todo mundo que lê quadrinhos se tornou fã do personagem. Dado todo o tamanho que ele foi ganhando ao longo dos anos, principalmente com os filmes e tudo mais, acho que Coringa é uma coisa emblemática demais, tão grande quanto o Batman. Mas aqui a gente tem um material que vai agradar aos fãs, com algumas ressalvas, mas se você não é tão fã assim do personagem, talvez você não curta tanto, porque a qualidade das histórias é bem desnivelada. A verdade é, a gente tem uma enorme seleção de artistas aqui, temos grandes roteiristas, grandes desenhistas. A maioria desses caras fez projetos já alguma vez para alguma das edições do Batman, tá? Seja uma minissérie, seja revista mensal, seja uma graphic novel, alguma coisa. Esses caras já trabalharam de alguma forma com o Batman. E aí tiveram essa liberdade criativa de fazer um conto de poucas páginas, cada um deles fazendo uma história que pode se passar em qualquer época, qualquer coisa com o Coringa, tá? E aí, a gente tem algumas histórias que tem um nível muito alto, são as coisas assim, porra, muito legais, e tem outras que são assim, meio bem mais ou menos, tá? Então não é uma coisa totalmente uniforme, não é aquele material que é todo muito bom. Particularmente, é uma questão de gosto, eu amo Coringa, tá? É o meu vilão favorito de todos os vilões possíveis de Marvel e DC, o cacete, meu vilão favorito é o Coringa. Porém, mesmo assim, não foi uma edição que me animou tanto a ponto de eu ficar, cara, que material sensacional que você tem que ter. Eu, inclusive, preferi o especial de 80 anos do Lanterna Verde que veio junto, foi no mesmos moldes, tá? De várias historinhas curtas com vários artistas, que veio na edição número 9 da revista Lanterna Verde, que tem review aqui no canal se você quiser ver. Edição 9 da Lanterna Verde é a Lanterna Verde 80 anos. Esse aqui não me animou tanto. Não sei se também pelo fato de eu... Mas eu também gosto muito de lanternas, então nem posso usar isso como um grande critério. Mas eu acho que existe um grande problema com relação ao Coringa. Acho que nos últimos anos ele foi se tornando uma coisa grande demais. Não que ele não seja, mas ele foi se tornando uma coisa maior do que ele deveria ser. E eu acho que os autores têm tido dificuldade para talvez trabalhar um pouco com um Coringa mais simples. Aqui existem boas obras a respeito disso, tá? Acho que alguns conseguem realmente trazer uma boa essência, outras são simplesmente uma questão de eu não ter gostado mesmo. Não curti o desenvolvimento ali no material, mas é uma questão de gosto. Não acho que é uma obra acima da média, mas também não é algo totalmente descartável que eu vou falar pra vocês, cara, não compre que é dinheiro jogado fora. Até porque a gente tem esses grandes nomes e a gente tem grandes nomes também na arte. Tem umas artes muito boas aqui dentro. Mas não é uma HQ pra gente falar assim, porra, que artes espetaculares. Acho também que essa questão da arte, a gente pode levar em conta que a característica do personagem. Os artistas envolvidos no Lanterna Verde proporcionaram pra gente uma arte bem mais interessante no sentido de beleza estética pro quadrinho normal de super-herói, tá? Vamos tentar dizer dessa forma. Aqui a gente tem quadrinhos com uma arte muito mais voltada, na maioria das vezes, para os quadrinhos meio Vértigo, tá? Com uma roupagem diferente, algumas artes mais estilizadas, uma coisa mais suja. Acho que combina muito com o personagem. Mas, será que numa edição de 80 anos, esse é o estilo de arte? Ainda assim, cara, a gente está falando de grandes artistas, tá? Só estou fazendo uma análise estética do que eu encontrei aqui. Aqui, então, a gente tem essa coleção de histórias que vai trazer pra gente, logo de cara,
uma pin-up do John Romita Jr., tá? E, curiosamente, aqui dentro, entre uma história e outra, eu achei que ia ter várias pin-ups, achei que ia ter várias artes com grandes artistas, e acabou que não. Não sei se foi uma decisão editorial lá de fora e foi publicado dessa forma, ou se foi uma escolha editorial aqui da Panini, mas entre uma história e outra a gente tinha uma capa clássica que aparece o Coringa. É até um recordatório interessante, é um ponto legal, mas seria mais interessante se tivesse só reclamação sem nenhum peso na compra da revista não, tá? É legal ter as capas, vou mostrar aqui alguma capa pra vocês, alguma dessas capas clássicas, porém seria mais interessante se tivesse essa daqui. Não quero mostrar essa porque tem um final de história aqui bem legal. Não, vou mostrar pra vocês. Vambora. Não vai ter nenhum spoiler aqui não. Deixa eu pegar uma aqui que não tem. Pronto, aqui tem uma, tá? Então, por exemplo, tem aqui, ó, entre uma história e outra tem uma página aqui, a capa da Piada Mortal, beleza? Então, é isso que eu tô falando. Não tem tantas dessas artes especiais, tem mais pro final. Como, por exemplo, essa arte aqui, ó. Uma arte entre uma história e outra, mas não tem tantas. Ainda assim, a gente tem essa variação de qualidade das histórias, tá? A gente começa, vamos dar uma destrinchada aqui, uma por uma, rapidinho. A gente começa com uma história que eu gostei bastante, que trouxe pra gente o lado terror do Coringa. E essa primeira me deu assim, porra, eu não sabia pra onde ela tava indo, mas ela me surpreendeu bastante no fim da história. E a gente tem o Scott Snyder no roteiro, um cara que divide bastante opiniões a respeito de seu trabalho, independente de onde seja, mas que teve uma passagem extremamente importante pelo Batman. Gostem ou não, principalmente gostem ou não das últimas coisas de Scott Snyder que tem saído, ainda assim, é um cara extremamente relevante para o material Batman. Com a arte do Jock. Para esse material, eu achei que era uma arte que funcionava muito bem. Mas, como falei para vocês, é uma arte que nem sempre vai agradar todo mundo que está esperando ver um Jim Lee, por exemplo, ou um Ivan Reis desenhando as histórias, tá? É nesse ponto que eu tô chegando. Não tô desmerecendo a arte de ninguém, pelo amor de Deus. Depois a gente vai para uma história do Gary Whitta com Greg Miller, com a arte de Dan Mora. Particularmente não tô lembrado de grandes obras desses, posso estar totalmente equivocado, tá? Mas esses nomes não estão me remetendo a grandes coisas, não. Porém, a arte é muito boa. Uma arte mais tradicional e que pode agradar mais gente aqui, tá? Com uma história legalzinha. Particularmente eu não gostei muito da conclusão dela, não. Mas ainda assim, ela funciona. Essa é fraca, tá? Começou muito bem e depois você tem uma queda abrupta. A arte segura, mas a história é bem mais fraca. Depois a gente tem uma, porra, bem legal. Com o roteiro do falecido Daniel O'Neill e a arte do José Luiz Garcia Lopes. Porra, essa dupla só podia fazer alguma coisa bacana. E o que eu gostei muito aqui é que além dela ter esse visual muito clássico, e ainda por cima aproveitar o tradicional visual aqui do Coringa com bermudinha e com a câmera fotográfica, tá? A gente tem aqui uma história mais com o Coringa do passado, com o Coringa engraçado, com o Coringa humorista, ainda assim extremamente letal, violento e assassino, mas com esse tom de humor mais simples e mais cômico, que é uma essência, cara, que meio que tá perdendo atualmente, né? Já foi pro ralo essa essência dele. Mas aqui é um material muito legal. Essa daqui é muito boa, tá? O final dela é bem bacana. Depois a gente vai pra mais uma. Essa tem uma arte, cara. Uma arte boa, só que a história em si não se torna algo meio confuso, tá? Ela é muito mais um conceito, muito mais experimental do que um conto em si. Tá? Aqui a gente tem o roteiro do Peter J. Tomasi com a arte do Simone, né? Ou da Simone Bianchi. Agora eu não tenho certeza a respeito se é eu me confundo, cara. Simone é sempre uma dúvida. Em seguida, a gente vai para Paul Dini com Riley Rosner. Uma história muito legal, bem divertida, bem no estilo do que a gente conhece lá do Paul Dini, numa caracterização meio Batman Animated Series, tá?
Essa sim é bem legal e bem divertida. Muito, muito boa, com a participação da Arlequina aqui para dar um toque bem bacana. Uma outra muito boa tem o roteiro do Tom Taylor com a arte do Eduardo Risso. Embora, cara, o roteiro seja muito legal e a história funcione muito bem, essa arte do Risso eu gosto mais para outros tipos de material. Mas aqui, começar um conto do Coringa, vai, tá? Essa daqui é bem bacana. Funciona muito bem. Em seguida, a gente parte para uma que de cara eu não tinha aqui os créditos, mas de cara eu falei, porra, essa daqui só pode ser dessa dupla. E sim, era Rafael Albuquerque com Eduardo Medeiros, tá? No roteiro e na arte. Deixa eu mostrar aqui porque que eu matei. Eu matei por causa disso aqui, logo da primeira página. Se vocês me disserem que não tem uma autorreferência ao material deles no material que saiu agora na Pipoca Nanquim. Eu esqueci o nome da edição que saiu pelo Pipoca Nanquim. Ainda assim, material bem bacana e que vale uma conferida. Depois, a gente vai para uma que eu achei mais caidinha, tá? Com Tony S. Daniel no roteiro e a arte de Tomeu Murray. A gente tem uma aventura aqui meio mais ou menos, tá? Que eu não entendi muito bem aqui qual foi a proposta desse material. As anteriores tem alguns elementos muito mais interessantes, mas essa daqui é bem caidinha. Também vou dizer que achei esse material aqui muito caído e muito sem sentido, com o Brian Azzarello no roteiro e a arte do Gui Bermejo. Que tanto a arte me incomodou. O Gui Bermejo eu tenho uma relação de amor e ódio com o material dele, tá? Eu acho que ele é capaz de fazer coisas incríveis, mas eu nunca gosto dos materiais dele. É impressionante. Se tu me mostra uma capa dele, uma pin-up, eu sempre acho fantástico. Às vezes até uma página, eu olho e falo, porra, que legal. Mas eu nunca gosto das edições dele. Eu acho que às vezes tem umas páginas muito toscas, e ele tem um puta talento, e eu só vejo ele metido com roteiros que não me agradam, cara. São sempre histórias muito ruins. E aqui ele tá numa arte tentando fazer alguma coisa. Vocês viram, né? Um Batman aqui mais clássico, um negócio meio... Porra, cara, Bermejo, não é isso que eu quero ver da tua arte. Então, um material que eu realmente não curti tanto e achei uma história bem caidinha, tá? Pra finalizar, a gente tem a mais desnecessária de todas. Essa daqui realmente é totalmente necessária, que tem o roteiro do James Tynion, atual roteirista do Batman, com a arte do Michael Janin, tá? Que é... Porra... eu acho um absurdo essa história... Olha o que eu vou falar. Acho uma afronta essa história estar no especial 80 anos do Coringa. Porque o James Tynion aproveitou para fazer um lobby ali, para fazer uma propaganda da sua Guerra do Coringa dentro dessa história. Vou falar com a péssima personagem nova, essa porra de gancho, cara. Que horrorosa, essa Arlequina de quinta categoria que não precisava existir. Não precisava. Alguém gosta dessa gancho? Não, cara, ela não é digna nem de aparecer nas revistas. E ele usa a história, porra, pra homenagear os 80 anos de Coringa, uma história da gancho. Péssimo. Enfim, algumas histórias muito boas, principalmente no começo da revista, e depois vão dando uma decaída. Ainda assim, pros fãs do Coringa, eu acho um material interessante, tá? É uma edição comemorativa, é uma edição com grandes nomes trabalhando, e eu acho que você tem que conferir. Até porque o fato de eu não ter gostado da história não quer dizer que ela é ruim, não quer dizer que você não vai gostar. Acho que você tem que tirar suas próprias conclusões, como tudo que eu faço review aqui, tá? Eu não sou um dono da verdade absoluta Não, a ideia aqui, cara, é que vocês ouçam a opinião de alguém. A opinião do Barba, que vem aqui falar sem grandes elementos técnicos. Eu ligo a câmera e eu não faço ideia do que vai rolar aqui no programa. A verdade é essa. Às vezes eu tenho uma outra coisa na cabeça, mas a verdade eu ligo e falo. E eu fui olhando aqui a revista e lembrando qual foi minha sensação de leitura a cada uma das histórias. Algumas realmente eu gostei bastante, outras eu li e falei, cara, que troço mais ou menos. Ainda assim, não é uma HQ que eu me arrependo de ter comprado, não é uma HQ que eu falo, cara, que dinheiro mal gasto, nada disso. Foi legal. 80 anos do Coringa, é legal celebrar, e é legal ter esses grandes artistas reunidos em duplas, às vezes improváveis, outras vezes duplas bem recorrentes, mas ainda assim que valem que você pense a respeito. 80 anos de Coringa, cara, Batman especial, tá na banca, e se tu é fã, vale a pena. Se tu não é lá muito chegado no Coringa,
talvez sim, você possa ligar um sinal de alerta. Beleza? Leu essa edição? Curtiu? Não curtiu? Escreve pra mim e me diz o que você achou. Rodrigo, adorei. Rodrigo, achei uma bosta. Escreve aí pra mim que a gente bate um papo. Beleza? Aproveitem e se inscrevam no canal. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Espero que tenha curtido aqui e que volte várias outras vezes, tá? Então se inscreva, ative a notificação do sininho e venha ver os outros programas que todo dia, 19h45, tem um novo programa aqui no canal. Tem um novo review aqui. Então todo dia tem muito material para você acompanhar. E sem programas enormes, 10, 15, 20, 30 minutos. Vem aqui que tem coisa boa. Aproveitem e se inscrevam no Facebook do canal e também no Insta. O Insta tá fantástico, então se inscrevam lá no Insta que é bem bacana. Vou deixar o linkzinho dessa edição aqui embaixo, tá? Que para quem quiser dar aquela força no canal, compre pelo link da Amazon, do Barba, que dá aquela força bacana aqui pro trabalho, beleza? Então foi isso aqui comigo, Rodrigo. Mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.